Imagine a seguinte cena que provavelmente você já viveu essa semana. Você está preso em um engarrafamento gigantesco. A avenida principal está completamente travada. Um mar de luzes vermelhas de freio onde a vista alcança. De repente, o seu aplicativo de GPS acende na tela e sugere para você uma rota alternativa. Uma rua de bairro paralela que promete economizar pelo menos 10 minutos do seu trajeto. Parece a escolha perfeita, não é? Você gira o volante, sai da avenida principal com uma sensação de triunfo e entra na rota alternativa. Só que quando você chega lá, a rua de bairro também está completamente travada. Pior, por ser uma rua estreita, o trânsito ali ficou ainda mais caótico do que na avenida principal. No final das contas, todo mundo que seguiu o GPS acabou perdendo mais tempo do que se tivesse ficado parado no lugar original. O que aconteceu aqui não foi uma falha do satélite, foi a matemática em ação. Mais especificamente, um fenômeno conhecido como paradoxo de Brais, que mostra que às vezes abrir um novo caminho ou tentar otimizar uma rota individual faz com que o sistema inteiro colapse. Nós fomos ensinados desde pequenos que se cada indivíduo fizer a escolha mais lógica, racional e inteligente para si mesmo, o resultado final para a sociedade será o melhor possível. A economia clássica adora essa ideia, a filosofia moderna também, mas a matemática prova que isso é uma mentira. Existe uma área profunda das exatas que estuda exatamente esses momentos onde a lógica individual se transforma em uma burrice coletiva. O nome dela é Teoria dos Jogos. E o que ela tem a nos dizer sobre o mundo em que vivemos hoje é ao mesmo tempo fascinante e profundamente perturbador. Hoje nós vamos entender como equações criadas no século passado explicam por que as redes sociais se tornaram tão tóxicas, por que o trânsito das cidades só piora e por que, mesmo sabendo o que é certo a se fazer, a humanidade parece estar caminhando a passos largos para o colapso da própria cooperação. Sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Pegue o seu café, ajuste a sua mente e vamos decifrar a lógica por trás do nosso próprio egoísmo. Falando em cafés, se você, assim como eu, não abre mão de um café de verdade para acompanhar esses momentos de profunda reflexão, você precisa conhecer a Vero Cafés. A Vero não entrega apenas cafés, ela conecta você a pequenos produtores independentes do Brasil, trazendo grãos 100% arábica selecionados e torrados com precisão matemática para despertar o máximo de sabor e aroma. É o combustível perfeito para quem gosta de exercitar a mente e analisar o mundo com clareza. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E usando o cupom Matematizei você terá descontos em todo o site. Lembrando que a assinatura anual é aquela mais vantajosa e além de cafés maravilhosos, chegando na sua casa você ganha 3 brindes na primeira assinatura. Faça parte desse time e transforme o seu momento do café em um verdadeiro ritual de conhecimento. Para entender como chegamos até aqui, nós precisamos voltar algumas décadas no tempo, até o período da Guerra Fria. O mundo vivia sob uma tensão constante. 2 superpotências tinham armas nucleares suficientes para apagar a humanidade do mapa. Se uma atacasse, a outra responderia e seria o fim de tudo. Como gerenciar um cenário onde a desconfiança é o padrão? Foi nesse ambiente de alta pressão que matemáticos e cientistas começaram a formalizar a teoria dos jogos. Ao contrário do que o nome sugere, ela não estuda xadrez, futebol ou videogames. Na matemática, um jogo é qualquer situação onde o resultado das suas escolhas depende diretamente das escolhas que outra pessoa fizer. Você não joga sozinho contra a natureza. Você joga contra outros tomadores de decisão. E o coração dessa teoria bate mais forte dentro de um cenário hipotético criado em 1950 por Merrill Flood e Melvin Drescher, e mais tarde formalizado por Albert Tucker. Você provavelmente já ouviu falar dele, mas garanto que nunca olhou para ele da forma como vamos olhar agora. É o famoso dilema do prisioneiro. Bom, a história é simples. 2 suspeitos de um crime, vamos chamá-los de jogador A e jogador B,
são presos pela polícia. Eles são colocados em celas separadas sem qualquer possibilidade de comunicação. O promotor de justiça faz exatamente a mesma proposta para ambos individualmente. Ele diz o seguinte: se você confessar o crime e seu parceiro ficar calado, você sai livre hoje mesmo e seu parceiro pega 10 anos de cadeia. Se você ficar calado e o seu parceiro confessar, acontece o inverso. Ele sai livre e você pega 10 anos. Se os dois confessarem, os dois pegam uma pena intermediária de 5 anos de prisão. Mas se os dois ficarem calados, a polícia não terá provas suficientes para o crime de maior gravidade e ambos pegarão apenas 1 ano por uma infração menor. Olhando de fora, com a mente fria, qual é a melhor decisão coletiva? É óbvio, o melhor cenário para o grupo é que ambos fiquem calados. Dessa forma, a soma das penas é a menor possível, apenas 1 ano para cada um, 2 anos no total, e esse é o cenário de cooperação. Mas agora, coloque-se na pele do jogador A, sozinho naquela cela escura, olhando para a parede, pensando de forma estritamente lógica e racional. Você começa a analisar as opções do jogador B. Se o seu parceiro for um cara legal e decidir ficar calado, o que é melhor para você fazer? Ora, se ele ficar calado e você confessar, você sai livre na hora. 0 anos de prisão é melhor do que 1 ano. Então, se ele cooperar, a sua melhor jogada é trair. Mas se o seu parceiro for um traidor e decidir confessar, bom, se ele confessar e você ficar calado, você toma a pena máxima de 10 anos, enquanto ele sai livre. Mas se você também confessar, você pega 5 anos. 5 anos de cadeia é ruim, mas é muito melhor do que 10. Então, se ele trair, a sua melhor jogada também é trair. Você percebeu a armadilha matemática? Não importa o que o outro jogador faça, a escolha individual mais racional, segura e vantajosa para você é sempre trair. Confessar é o que os matemáticos chamam de estratégia dominante. O problema terrível é que o jogador B está na cela ao lado fazendo exatamente a mesma análise matemática. Ele chega à mesma conclusão óbvia. A única escolha racional é trair. E o resultado final? Ambos confessam. Ambos pegam 5 anos de prisão. O sistema converge para um cenário onde os dois saem perdendo muito mais do que se tivessem ficado simplesmente calados. A busca pelo interesse próprio destruiu a melhor oportunidade possível para ambos. Esse ponto de destino, onde os dois prisioneiros vão parar, onde ambos traem e ficam presos em um resultado ruim, tem um nome muito importante na ciência. É o chamado equilíbrio de Nash. Ele recebeu esse nome por causa de John Nash, um gênio da matemática, cuja vida foi retratada naquele filme maravilhoso chamado Uma Mente Brilhante. O que Nash provou e que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Economia foi que em praticamente qualquer jogo com múltiplos participantes, existe um ponto onde nenhum jogador tem o incentivo de mudar de estratégia sozinho. Pense bem no dilema do prisioneiro. Quando os dois decidem confessar e pegam 5 anos, se o jogador A decidir mudar de ideia sozinho e mudar para o silêncio, a pena dele pula de 5 para 10 anos. Ele piora a própria situação. O mesmo vale para o jogador B. Portanto, eles estão travados em um equilíbrio estável. O problema é que esse equilíbrio é socialmente trágico. O equilíbrio de Nash quebrou as pernas de uma ideia que imperava no mundo desde Adam Smith, o pai da economia moderna. Smith dizia que o mercado e a sociedade se autorregulavam porque a busca pelo interesse próprio gerava quase que por mágica um bem-estar coletivo. Nash usou matemática pura para mostrar que não. A busca pelo interesse puramente próprio pode com muita frequência nos guiar direto para um buraco negro de ineficiência e também de sofrimento. E se você acha que isso é apenas um exercício de lógica para prisioneiros hipotéticos e fictícios, olha ao seu redor. Nós estamos vivendo dentro do equilíbrio de Nash todos os dias. Pense no mercado publicitário de grandes empresas. Imagine 2 marcas gigantes de refrigerante que competem pelo mesmo público. Se nenhuma delas gastar dinheiro com publicidade na televisão ou na internet, elas dividem o mercado meio a meio e economizam bilhões de dólares em marketing. Esse seria o mundo ideal para essas empresas.
Mas o que acontece se a marca A decidir fazer uma campanha de marketing agressiva sozinha? Ela rouba quase todos os clientes da marca B. Sabendo disso, a marca B é forçada a gastar também bilhões em publicidade apenas para proteger sua fatia do mercado. No final das contas, as duas marcas continuam dividindo o mercado praticamente no mesmo patamar de antes. Só que agora, ambas gastam bilhões de dólares anualmente com anúncios. Elas estão presas em um equilíbrio de Nash. Nenhuma delas pode parar de anunciar sozinha, porque se parar, é destruída pela concorrente. O dinheiro é queimado não para crescer, mas para não morrer. O mesmo acontece na corrida armamentista global. Se todos os países decidissem destruir suas armas nucleares, o mundo seria infinitamente mais seguro e trilhões de dólares seriam liberados para saúde e educação. Mas se um país desarmar unilateralmente, ele fica vulnerável ao ataque dos outros. A matemática obriga todas as potências a gastarem fortunas construindo ogivas que torcem para nunca usar, presas em um equilíbrio baseado no medo mútuo. Quando expandimos o dilema do prisioneiro de duas pessoas para milhares ou milhões de indivíduos, nós entramos em um território ainda mais perigoso da teoria dos jogos. Os cientistas chamam isso de a tragédia dos comuns. O conceito foi popularizado pelo ecologista Garrett Hardin em 1968, através de uma metáfora muito simples. Pense em um pasto comunitário aberto a todos os pastores de uma região. Cada pastor pode levar suas ovelhas para comer ali gratuitamente. Para cada pastor individualmente, quanto mais ovelhas ele colocar no pasto, mais lucro ele terá. O custo de o pasto se desgastar é dividido entre todos os pastores da vila, mas o lucro de vender a lã daquela ovelha extra vai 100% para o bolso dele. Novamente, a lógica individual entra em ação. O pastor 1 pensa, vou colocar mais uma ovelha. O impacto no pasto é minúsculo. O pastor 2 pensa exatamente a mesma coisa. O pastor 3 também. Quando todos agem da forma logicamente egoísta, o pasto é completamente devastado pelo excesso de animais. A grama morre, o solo erode e todas as ovelhas do mundo morrem de fome. O recurso comum foi destruído porque ninguém tinha um incentivo individual para preservá-lo. Agora pare e pense um pouco. Qual é o maior pasto comunitário da nossa era digital? São as redes sociais. A nossa atenção e o ambiente de debate público são os recursos comuns. Porque o ambiente na internet se tornou tão agressivo, polarizado e tóxico nos últimos anos. Será que a humanidade simplesmente acordou mais maldosa? Não, é a matemática dos incentivos. Imagine que você é um criador de conteúdo ou influenciador digital. O seu objetivo é obter visualizações, cliques e engajamento. Se você postar um texto calmo, ponderado, mostrando os dois lados de uma questão complexa e pedindo moderação, seu engajamento será baixo. O algoritmo das redes sociais, desenhado para maximizar o tempo de tela do usuário, não se importa com a paz mundial. Ele se importa com a retenção. E o que gera mais retenção no cérebro humano? A indignação, a raiva, o conflito. Então o criador descobre que se ele fizer um post atacando violentamente um grupo oposto, usando palavras fortes, destilando veneno, os números dele disparam. Ele ganha mais seguidores, mais relevância e, consequentemente, mais dinheiro. Para ele, individualmente, a jogada da agressividade é a estratégia dominante. Se ele tentar ser o único sujeito sensato na plataforma, ele é engolido pelo barulho e desaparece no esquecimento. Quando milhões de usuários e criadores percebem essa mesma matriz de pagamentos da teoria dos jogos, todos convergem para o mesmo comportamento agressivo. O resultado é a destruição completa da saúde mental coletiva e da capacidade da sociedade de conversar civilizadamente. Nós devastamos o pasto da convivência social porque a traição e o ataque são recompensados no curto prazo pelas regras do jogo digital. Bom, chegados a esse ponto do vídeo, a sensação que dá é de um profundo desânimo. Parece que a matemática nos condenou a ser egoístas e a destruir tudo que tocamos. Mas calma, há uma reviravolta nessa história e ela é um dos experimentos mais bonitos já feitos no computador. Na vida real, nós não jogamos o dilema do prisioneiro uma única vez, com uma única pessoa desconhecida, e depois nunca mais voltamos à vila. Nós jogamos o mesmo jogo repetidas vezes,
com as mesmas pessoas. É o que chamamos na matemática de dilema do prisioneiro iterado. E quando esse jogo se repete, as regras da matemática mudam completamente. No início dos anos 80, um cientista político chamado Robert Axelrod organizou um torneio de computador histórico. Ele pediu que matemáticos, economistas, psicólogos e cientistas da computação de todo o mundo enviassem programas de computador que contivessem estratégias para jogar o dilema do prisioneiro repetidas vezes. Os programas jogariam uns contra os outros milhares de vezes, acumulando pontos com base nas suas escolhas de cooperar ou trair. Havia estratégias incrivelmente complexas. Programas que tentavam calcular a probabilidade de o outro trair com base em fórmulas estatísticas avançadas. Havia estratégias puramente malévolas que traíam o tempo todo. E havia estratégias puramente ingênuas que cooperavam sempre, independentemente do que acontecesse. Sabe qual foi o programa que ganhou o torneio inteiro? Uma estratégia ridiculamente simples chamada olho por olho. Ela foi criada pelo psicólogo Anatol Rapoport. O código tinha apenas 4 linhas e funcionava baseado em 2 regras básicas. Primeira regra: na primeira rodada eu sempre coopero. Segunda regra: nas rodadas seguintes eu simplesmente replico exatamente o que o outro jogador fez na rodada anterior. Se o oponente cooperou na rodada passada, o olho por olho cooperava de volta. Se o oponente traísse, o olho por olho retalhava imediatamente na rodada seguinte e traía também. Mas se o oponente voltasse a cooperar, o programa esquecia o passado e voltava a cooperar instantaneamente. Essa estratégia simples provou que os programas egoístas e agressivos ganhavam muitos pontos no começo, limpando os inocentes. Mas depois, quando sobravam apenas os traidores na arena, eles começavam a atrair uns aos outros e destruíam os próprios pontos. Enquanto isso, os programas que usavam o olho por olho criavam aglomerados de cooperação mútua. Eles prosperavam porque eram claros, justos e previsíveis. O torneio de Axelrod provou matematicamente que a evolução da cooperação e também da confiança não depende do altruísmo puro ou de bondade divina. A cooperação é uma estratégia matemática de sobrevivência de longo prazo extremamente eficiente. Para que a cooperação floresça em uma sociedade, o experimento de Axelrod mostrou que precisamos de 3 pilares fundamentais. A sombra do futuro: os jogadores precisam saber que vão se encontrar novamente amanhã. Se o jogo for de rodada única, a traição impera. A capacidade de punir a traição: se a traição não tiver consequências, os parasitas destroem o sistema. E a capacidade de perdoar: se a retaliação for eterna, o jogo entra em um ciclo infinito de destruição mútua. Então, o que quebrou na nossa sociedade atual? Por que estamos esquecendo o olho por olho e voltando ao egoísmo destrutivo? A resposta é que a vida moderna e a tecnologia encurtaram a nossa percepção de futuro. A internet nos transformou em nômades digitais que interagem com dezenas de estranhos anônimos todos os dias em sessões de comentários. Como você provavelmente nunca mais vai ver aquele perfil com foto de anime que te insultou lá no Twitter, a sombra do futuro desaparece. Não há punição social eficiente para um mau comportamento e incentivo para cooperar se desfaz. Nós transformamos o jogo iterado da vida comunitária em uma sequência infinita de jogos de rodada única com desconhecidos. Bom, se a teoria dos jogos nos mostra como os sistemas entram em colapso devido a incentivos ruins, ela também nos dá a chave para consertá-los. Bom, a grande lição aqui é que não adianta apenas pedir para as pessoas serem boas. Não adianta ficar fazendo campanha de conscientização, pedindo para as pessoas não jogarem lixo no chão, usarem menos água, ou serem mais gentis na internet, se a estrutura do jogo continua premiando quem faz o oposto. Para mudar o comportamento humano, nós precisamos mudar a matriz de pagamentos do jogo. Precisamos alterar as regras matemáticas do sistema. Olha o caso da Islândia na década de 90. O país enfrentava uma crise absurda de consumo de álcool e drogas entre jovens de periferia. O governo poderia ter feito o óbvio: aumentar o policiamento, prender os jovens, fazer campanhas na TV, dizendo que as drogas fazem mal. Mas eles decidiram mudar o jogo dos incentivos.
Eles perceberam que os jovens usavam substâncias porque o ambiente urbano oferecia zero alternativa de lazer e conexão social. O jogo deles era o tédio. O governo então investiu massivamente em infraestrutura esportiva, cultural, ofereceu bolsas para que cada jovem pudesse praticar artes, música, artes marciais no contraturno escolar e criou leis que proibiam a venda de tabaco e álcool para menores com punições severas para os estabelecimentos comerciais. Eles mudaram o custo da traição social e tornaram a cooperação saudável muito mais barata e divertida. Em poucas décadas, a Islândia despencou do topo dos países com maiores índices de vício juvenil para um dos menores do mundo. Nas nossas vidas pessoais, nós podemos aplicar o design de mecanismos para nos proteger dos nossos próprios equilíbrios de Nash internos. Se você quer economizar dinheiro, mas sabe que toda vez que vê uma promoção, seu cérebro individual, impulsivo, quer comprar, mude as regras do jogo. Configure o seu aplicativo bancário para aplicar uma parte do seu salário em investimentos automaticamente, no mesmo segundo em que o dinheiro cai na conta. Retire a opção de escolha do seu eu do futuro. Se queremos redes sociais menos tóxicas, precisamos exigir que os algoritmos parem de premiar o tempo de tela gerado pelo ódio e comecem a pontuar positivamente conteúdos que gerem pontos, ou que as plataformas passem a cobrar um custo reputacional alto para contas anônimas que propagam ataques organizados. A matemática não é uma ciência fria que serve apenas para construir foguetes ou calcular os juros do seu cartão de crédito. Ela é a arquitetura invisível que molda cada uma das nossas decisões cotidianas. Quando você entende a teoria dos jogos, você para de culpar o motorista ao lado pelo trânsito e começa a entender a engenharia urbana falha por trás dele. Você para de odiar a humanidade pela internet tóxica e passa a enxergar as engrenagens econômicas que lucram com a nossa indignação. A sociedade parece estar quebrando porque desenhamos sistemas onde ser egoísta gera lucros imediatos e cooperar parece coisa de bobo. Mas como o programa Olho por Olho provou nos computadores de Axelrod, o egoísmo extremo é uma estratégia de fôlego curto que termina sempre na autofagia. No longo prazo da história humana, os sistemas que sobrevivem são aqueles que redescobrem através do design correto, das suas regras, o valor inestimável da confiança mútua. A próxima vez que você estiver diante de uma escolha onde o seu ganho individual pode prejudicar o coletivo, lembre-se do dilema do prisioneiro. Lembre-se que, se todo mundo confessar, todo mundo mofará na cela. Escolha a cooperação. Não por um idealismo cego, mas porque no grande jogo da existência, essa é a matemática mais inteligente que existe. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esse conteúdo faz sentido para sua mente, se expandiu a sua forma de enxergar o mundo, clica no botão de curtir lá, dá o like. Deixe o seu comentário sobre qual área da sua vida você acha que está preso em um equilíbrio de Nash. E claro, se inscreve aqui no Matematizei para não perder os nossos próximos mergulhos na beleza das ciências exatas. Se quiser e puder apoiar o nosso canal de outras formas, temos a chave Pix aqui do nosso ladinho, nossa loja com produtos exclusivos que versam sobre a nossa tão amada ciência, camisetas, bonés, canecas, enfim, vários produtos para mostrar ao mundo seu amor pela ciência. Acesse o link lá na descrição, tá? Nosso clube de membros com vantagens exclusivas, acesso ao canal do WhatsApp, para podermos conversar sobre os temas, os vídeos e afins, assessoria acadêmica personalizada e acesso ao nosso curso do macro ao micro para membros de nível doutorando. Aliás, se você está nesse nível, entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Assim a gente libera o acesso do curso para você. Aliás, aos membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio de vocês. Graças ao apoio de vocês é que conseguimos continuar divulgando ciência aqui nessa plataforma. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.